Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o evangelho dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Lembramos que as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, e o evangelho às terças-feiras. E junto com as palestras públicas acontece também a evangelização infantil para criança acima de 3 anos. Então, antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores da luz. E vamos pedir que nos ilumine nessa noite, ilumine nossa vida, nos dê força e coragem de seguir os seus passos. Que assim seja. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição 128 do livro Fonte Viva, com o título Não Rejeiteis a Confiança. Então, nós ouvimos sempre dizer que a vida é um perigo constante, né? Para a gente, a vida, nós ouvimos, os meios de comunicação estão sempre nos falando sobre isso, né? Eles noticiam com sofreguidão e exaustão os fatos de agressões, assassinatos, suicídios e tragédias, com ênfase para as desgraças, né? E às vezes a gente nem sabe, nem ouve quanta coisa boa que as pessoas fazem, né? Porque tem muita gente que faz muita coisa boa, né? O nosso centro espírita mesmo, que tem a Arca de Noé, que trabalha com gestante, com crianças, com mães, e tantas outras casas da nossa cidade, que também fazem a caridade, e do mundo inteiro e do Brasil inteiro, né? Mas nós vivemos num planeta de provas e expiações. E não se conhece nenhuma informação que o planeta é um lugar de veraneio. Então nós viemos aqui para viver assim aquela vida tranquila, aquela vida em paz, né? Aquela vida só de alegria, né? Nós temos provas que essas provas são destinadas a nos melhorar, né? E essas provas, para a gente nos melhorar, a gente tem que ter coragem de enfrentá-las, porque às vezes são provas de doença, são provas de convivência, né? São provas que às vezes que chegam em nossa vida sem nós mesmos esperar, né? E os desafiados com essas provas, isso nos leva a buscar novos horizontes, que nós temos que buscar alternativas do bem viver, alternativas para vivermos melhor. Então, a vida é uma aventura gratificante para quem tem coragem e fé em Jesus. A gente tem que aceitar Jesus como nosso divino mestre e Deus, nosso Pai, né? Nós precisamos ter coragem para aproximar das pessoas, nós precisamos ter coragem para abrir o nosso coração, né? Porque às vezes a gente cria uma couraça e a gente não abre nosso coração para ninguém, né? Então, às vezes a gente vive numa angústia e quando a gente fala, às vezes, dos nossos problemas, os problemas diminuem. Isso daí já é provado pela psicanálise, né? É necessário a gente perdoar, é necessário nos conhecer melhor intimamente para que possamos conhecer os nossos sentimentos e trabalhar neles. Nós precisamos ter confiança em Deus. E quando essa confiança se abalar diante dos desestímulos da vida, nós temos que recorrer ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 17 nos fala do poder da oração. A oração é aquela que nos leva a ter fé, a ter coragem, ela nos eleva os nossos pensamentos. E essa oração a gente deve fazer ela de manhã, a gente deve fazer ela à noite, a gente deve fazer em qualquer hora do dia que a gente se sentir angustiado. Não precisa estar, às vezes, só elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus força e coragem para a gente seguir em frente. Porque às vezes a gente fica tão desanimado, né, diante de tanta coisa, que a gente perde a coragem, perde a confiança em Deus. Perder essa confiança em Deus nos leva ao desânimo, nos leva a perder a confiança em nós. Então nós precisamos trabalhar em nós o nosso alto amor, precisamos trabalhar em nós
é a nossa alegria interior. E alegria, ela não pode ser só quando acontecem coisas boas. A alegria tem que ser por ter a vida. Porque nós temos que saber que tem tantos espíritos que estão aqui querendo encarnar para vivenciar uma vida aqui na Terra e não consegue. Nós fomos privilegiados com isso. Então nós temos que trabalhar para a nossa evolução espiritual. E nós trabalhamos para a nossa evolução espiritual melhorando os nossos sentimentos, melhorando os nossos pensamentos e melhorando a nossa convivência com as pessoas, né? Então, como que nós falamos aqui, a prece, ela nos dá força, nos dá coragem, ela nos eleva os nossos pensamentos. E nós temos que lembrar que nós temos sempre um anjo de guarda do nosso lado, e ele está pronto sempre para nos trazer, nos dar força e nos dar coragem de viver. A gente vê exemplos da nossa doutrina espírita, como o Chico Xavier. A gente olha a vida do Chico Xavier, a gente não imagina quantos desafios que ele enfrentou. Naquela época, ainda que o espiritismo era uma doutrina, uma doutrina muito assim, cheia de preconceitos, né, que as pessoas não acreditavam, e ele levou aquilo a sério, ele trabalhou, ele doou a sua vida, né? Nós temos Divaldo Pereira Franco, né, Leon Denis, nós temos tanto Allan Kardec, que foi o nosso codificador, tantas pessoas de exemplo que tiveram que enfrentar tantos desafios para poder ter essa confiança, para poder seguir em frente, deixar para nós uns ensinamentos tão bons, e nós não podemos nos esquecer disso, né? Não podemos esquecer que nós estamos aqui para viver da melhor maneira possível, mas de acordo com aquilo que nós temos que cumprir, né? Com aquilo que a gente tem que enfrentar, que são as nossas provas e expiações. E com resignação, aceitação, confiança e coragem, né? E com confiança em Jesus. Então a lição aqui, 128 do livro Fonte Viva, ela fala para nós o seguinte: não rejeites a confiança. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tem Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Então, nós temos que, essa confiança em nós, diariamente, alimentar essa confiança. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. Então, às vezes, a gente acha que pessoas que estão progredindo, elas não merecem. Aí, às vezes, a gente desanima por isso. Mas nós não devemos comparar a nossa vida com ninguém. A nossa vida pertence a nós, os nossos sentimentos são nossos, nossa evolução é obrigação nossa. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Então, achar que aquelas pessoas que não estão agindo corretamente, elas estão vencendo, e quem está agindo corretamente não está vencendo, isso não é verdade. Nós temos que pensar que é diante de Jesus que nós temos que vencer. Tem uma história que eu vi uma vez, que é de uns monges, que eles estavam trabalhando eles precisavam consertar a igreja deles. Aí eles não tinham dinheiro. A igreja, o templo, né? Não tinham dinheiro. Aí o monge, que era o chefe lá, né, que era o responsável por todos os outros aprendizes, falou: olha, o que vocês fazem? Vocês vão na cidade à noite e roubam umas coisas para a gente poder consertar essa igreja. Aí eles olharam para ele e falaram: como assim? Aí quando chegou a noite, todos saíram. Aí o monge chegou e falou assim: tinham lá, por que você não foi? Ele falou assim: porque as pessoas não estão me vendo, mas Jesus está me vendo. Então nós temos que pensar isso. Quando nós agimos para o bem, nós não agimos para o outro. Nós agimos para a nossa consciência e para Jesus. E é isso que ele nos ensinou, isso que ele nos deixou, né? Confrage-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureliado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre,
é preciso receber o mundo por nosso educandário. Então, Jesus é o nosso divino mestre e o mundo é o nosso aprendizado. Aquilo que nós passamos, nós evoluímos de acordo com aquilo que nós passamos, né? Às vezes vem um sofrimento que a gente não entende, mas depois nós vamos olhar mais para frente, nós vamos ver que nós precisávamos daquilo para melhorar um pouco, nós vamos entender melhor a vida. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. A gente sabe, né, pela história, quantas pessoas dominaram pelo dinheiro, pelo poder. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso, em que sobressai na casa fria da morte. Não adianta nada ter aquela homenagem, né? Aquela homenagem depois da morte, mas nós sabemos que não é só isso, né? O mundo espiritual é muito mais que isso, né? As pessoas vão prestar conta, vão voltar muitas vezes para reparar crimes feitos em outras vidas, né? Até um dia conseguir alcançar a paz. Todos nós passaremos por isso. Entretanto, passaram todos, né? Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Então, a terra é um mundo de provas e expiações. Nós vamos ver muitas coisas, mas nós temos que ficar firme na confiança de Jesus. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Então, nós somos imortais. Nós vamos um dia nos tornarmos espíritos puros, mas para isso nós temos que trabalhar agora. A nossa hora é agora, estamos aqui. Cada dia de trabalho, de amor, de paz, de tranquilidade, de esperança, de renovação e de aceitação e resignação. Por onde fores, conduz tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente do bem. Jesus já disse para nós, né? Fora da caridade não há salvação. Kardec já falou isso também, né? A carne é apenas tua veste. Esse corpo é um corpo carnal. Ele um dia vai embora, mas a nossa alma, o nosso perispírito, ele vai permanecer. Ainda vai viver muitas encarnações. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Então, o que nós fizermos hoje, as nossas consequências serão amanhã, né? Então, vamos pensar nisso, vamos agradecer a oportunidade e vamos pedir que Jesus nos dê força e coragem para que sempre tenhamos confiança, fé e esperança. Que assim seja. Muito obrigada.